bem-vindo. Em princípio já recebeu o e-book Padrões das Ações que Sobem 1000%, mas aquilo ainda leva para aí meia hora a ler, por isso eu gostaria de fazer aqui um vídeo ao resumo do e-book que não demore mais de 5 a 6 minutos. Vamos ver se é possível. O primeiro capítulo tem a ver com qual é a probabilidade de se investir numa 10 bagger, que é uma ação que sobe 1000%, ou numa 100 bagger, que sobe 100 vezes, ou até numa 1000 bagger, que sobe 1000 vezes. Não é? E eu consegui calcular essas probabilidades, fiz um estudo com 6.000 ações cotadas na New York Stock Exchange e no Nasdaq, e então as probabilidades são, para uma 10 bagger, são 19,8%. Para uma 100 bagger, 5,8%. E para uma 1000 bagger, que são raríssimas, no meu estudo só encontrei 39 ações em 6.000, são 0,65%. E o e-book é focado nestas 10 bagger. E o propósito desses padrões que estão aí, que são comuns a muitas 10 baggers do passado, é aumentar esta probabilidade. Em vez de ser 19,8, ou seja, cerca de 1 em 5, aumentar esta probabilidade através desses padrões. E o primeiro padrão é a gestão acionista. Primeiro padrão. Vamos pôr aqui. Gestão acionista. O que é que eu quero dizer com isso? É quando o CEO, ou o CFO, ou ambos, isso ainda é melhor, são também acionistas. Portanto, é um owner-operator. O dono da empresa é que está a comandar a empresa. Ora, nós vemos isto nas maiores baggers da história, como por exemplo a Amazon, a Apple, a Berkshire Hathaway, a LVMH, a Tesla. São tudo casos em que o CEO é o maior acionista. Portanto, esse é um sinal muito positivo, porque neste caso a gestão tem os seus interesses alinhados com os demais acionistas. Por isso não tem interesse nenhum em emitir novas ações e diluir a posição dos acionistas, incluindo a sua. Portanto, este é o primeiro padrão. A gestão da empresa tem uma participação relevante no capital da empresa. Também são acionistas. O segundo padrão tem a ver com o balanço saudável. Balanço saudável. Isto há muitos rácios sobre o balanço, que se divide em 3 grandes partes: o ativo, o passivo e o capital próprio. A equação fundamental do balanço é ativo menos passivo é igual ao capital próprio. Isto depois pode-se dividir em ativo e passivo de curto prazo, mas a forma mais rápida de ver se o balanço é saudável é comparar o cash que a empresa tem, cash e equivalentes, cash menos dívida financeira. Isto dá-nos a dívida líquida. Quanto mais alta, pior. Quanto mais dívida a empresa tiver, pior. E o melhor é mesmo quando o cash e equivalentes é superior à dívida, porque nesse caso a empresa estará numa situação net cash positiva. Portanto, esse é um indicador positivo que favorece a probabilidade da ação vir a ser uma 10 bagger. Balanço saudável. Vamos passar para o terceiro, barreiras à entrada. Barreiras à entrada. O Warren Buffett chama isto o fosso, aquele fosso que existe à volta dos castelos com crocodilos para proteger, não é? E o que isto significa são vantagens competitivas da empresa, que são difíceis de replicar por outras empresas potencialmente concorrentes, e é muito importante que a empresa em questão tenha estas barreiras. Para quê? Para poder ter margens mais elevadas, porque senão a empresa, se não tiver barreiras à entrada de competidores, de concorrência, vão entrar muitos concorrentes e as margens vão baixar, ou seja, a empresa vai lucrar cada vez menos por unidade vendida. Mas se tiver as tais barreiras à entrada, consegue defender-se da entrada de potenciais concorrentes. Estas barreiras à entrada podem ser patentes, marcas, uma localização exclusiva, tecnologia muito inovadora, que outros não consigam. Portanto,
Tudo isso é importante para uma potencial 10 bagger. E as tais barreiras à entrada dão a possibilidade de margens gordas, que é o nosso quarto fator. Possibilidade de margens gordas. Eu gosto de chamar gordas, não é assim um termo muito científico, mas gordas. Aqui estamos a falar de quê? De margem bruta, margem EBITDA, margem operacional, margem líquida. Margem líquida é a mais importante. No fundo a empresa vende 100 unidades, 100 euros, imaginem, e quanto é que lucra? Se lucrar só 2 por cada 100 vendidos, a margem líquida é 2%, que é baixa. Mas, curiosamente, as empresas cotadas normalmente têm uma margem líquida inferior a 10%. Quase todas as empresas têm uma margem líquida inferior a 10%. Mas nós queremos as especiais, não é? As que tenham capacidade para ser 10 baggers. E essas, normalmente, não quer dizer que à partida tenham uma margem líquida elevada, mas tem que ter possibilidade de a ter. Por exemplo, imaginem, tem 2% e tem possibilidade de ir para 10% ou 12%. Estas que têm mais de 10%, começam a ser empresas especiais que os investidores procuram muito, porque lá está, são empresas bastante lucrativas. Quando as vendas aumentam, o lucro aumenta mais proporcionalmente, e se a margem estiver em expansão, a margem líquida aumenta mais proporcionalmente, e isso gera uma história de investimento muito apelativa para os investidores e permite grandes valorizações. Portanto, a possibilidade de margens gordas é o seguinte fator. E um grande mercado potencial, fator número 5. Porque se o mercado for um nicho, se for um mercado pequeno, a empresa não tem grande espaço de crescimento. Isto do mercado potencial é importante que esteja em crescimento o mercado, que a empresa tenha uma cota de mercado não muito grande, com o potencial de expandir a sua cota de mercado. Ou então, esses casos então são fantásticos, é quando a empresa é praticamente a única naquele mercado. É uma empresa tão especial, tão inovadora, que está um bocado a criar um mercado novo e nesse caso tem uma cota de mercado praticamente 100% e é um mercado que está a crescer muitíssimo. Isso também é uma hipótese. Mas normalmente quase todas as empresas estão no mercado concorrencial. Pode ser pequeno, um nicho, ou pode ser grande. Quando é um nicho, é difícil haver aí uma 10 bagger, porque a própria dimensão do mercado não lhe permite valorizar muito a empresa. A seguinte é um bocado controversa, mas não queremos dividendos. Eu sei que a maior parte dos investidores gosta muito de dividendos. Eu também gosto de dividendos, claro. Mas neste caso das 10 baggers, nós queremos empresas que investam praticamente tudo o que ganham no seu crescimento. Têm um negócio muito bom e não faz sentido então estarem a pagar dividendos aos acionistas quando podem reinvestir esse capital e obter taxas de retorno muito elevadas no futuro. E normalmente são essas empresas que valorizam muito, que conseguem pegar naquilo que vendem e lucram e reinvestir e fazer a empresa crescer imenso nos próximos anos. E isso dá um grande potencial de valorização. Enquanto os dividendos dão ali um rendimentozinho por ano, mas normalmente são as empresas já mais maduras e sem grande potencial de crescimento e valorização é que pagam dividendos. O seguinte é a preferência pelas pequenas. Preferência pelas pequenas. Isto porquê? Penso no seguinte, se uma empresa já valer mais de 10 billion dólares, por exemplo 20 billion dólares, para ser uma 10 bagger tem que valer 200 billion dólares. E há muito poucas empresas que valem 200 billion. Eu no e-book digo quantas é que são, mas são tipo menos de 30 empresas que valem isso. Portanto, a probabilidade de investir numa large cap e essa empresa ser uma 10 bagger, e ainda menos uma 100 bagger, é escassa. Portanto, por isso nós preferimos andar pelo universo das small caps. Por exemplo, entre 50 milhões e 500 milhões de valor de mercado, porque essas têm muito mais potencial de valorização. É muito mais fácil, não é? Por exemplo, imaginem uma empresa que vale 200 milhões, para ser uma 10 bagger, para valorizar para 10 vezes mais, só precisa de ir para
2 mil milhões, ou o que é equivalente, 2 billion. Só precisa de criar 1,8 billion de valor, não tem nada a ver com a outra que tem que criar 180 billion de valor para produzir no fundo o mesmo resultado para os acionistas, porque os acionistas o que querem é ver as ações a subir para 10 vezes mais, não é? Querem uma 10 bagger e para eles é indiferente quanto valor é que a empresa criou. Mas no caso de serem small caps, não precisam criar tanto valor para valorizar assim tanto. Por isso é que eu prefiro andar pelo universo das small caps e tenho preferência pelas pequenas. Este aqui, o próximo ponto é se já foi uma 10 bagger. Isto é muito curioso. E eu só descobri isto há pouco tempo. E estou felicíssimo de ter descoberto isto, que é o seguinte. Quando uma ação já foi uma 10 bagger, ou seja, se a ação no passado já subiu 1000%, tem mais probabilidade de voltar a subir 1000% do que uma que nunca tenha subido 1000%. De facto, a probabilidade que ali era 19,8%, se a ação já foi uma 10 bagger no passado, essa probabilidade sobe para 29,3%. Quase 1 em 3 das ações que no passado, este 2 está um bocado mal feito, subiram 1000%, quase 1 em cada 3 tem probabilidade de voltar a subir 1000%. Portanto, isto ajuda imenso porque reduz o universo de análise. Se nós quisermos só analisamos as ações que já foram 10 baggers no passado e sabemos que 29,3% tem uma probabilidade de voltar a ser uma 10 bagger. Isto conjugado com os outros fatores aumenta imenso aquela probabilidade. Finalmente, se estamos num bear market, eu já estou no meu quarto bear market, não sei como é que está o mercado na altura em que estiver a ver este vídeo, estamos num bear market, é a questão. Mas o Russell 2000, que é o índice das small caps, nos últimos meses, cerca de um ano, desceu 33%. Desceu 33,3%, foi mesmo um terço, estamos num bear market. Isso é ótimo para quem está à procura de investir em ações que nos próximos anos vão subir muitíssimo, porque elas agora desceram muito, estão subavaliadas em termos gerais, quanto mais as que são fundamentalmente atrativas. Portanto, as condições são ideais para andar à caça de 10 baggers e a procurar estes padrões para conseguir realmente investir em ações que sobem muitíssimo e que nos dão um lucro, estas 10 baggers, de 10 vezes ou 1000%, que é o que nós procuramos. Portanto, fique atento ao seu e-mail. Nos próximos dias vou-lhe enviar mais informação sobre estas 10 baggers fantásticas e obrigado pela atenção.